nas vossas gerações e celebrações por estatuto perpétuo. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, que o Senhor continuará falando aos nossos corações esta palavra tão maravilhosa. Meus irmãos, sabemos que o povo de Deus, quando desceu de Canaã, quando José ainda era governador, foram descidos 70 almas, né? E ficaram ali. Veio a morte de Jacó, também a morte de José. E Deus já tinha um propósito em tudo. E José, quando falou para o seu povo: ó, quando saíres daqui, me leva até os meus ossos. Eu creio que José já sabia que o povo um dia ia sair dali. Mas isso durou 430 anos. E o povo de Deus foram massacrados, foram escravizados. E a Bíblia fala que entrou reis e reis após outros, né, que não conheceram os feitos de José. Todos nós conhecemos a história de José, o quanto José fez para o povo do Egito. José enriqueceu o Egito com a administração, né, dos sonhos das vacas magras, das vacas gordas. E José comprou até o povo para Faraó. Então Faraó se tornou naquela época uma das maiores potências do mundo antigo. Mas quando veio esse rei que não conheceu os feitos de José, e aí começou a massacrar o povo já tinha muito número, né? E certamente reis são muito ciumentos, medo do povo revoltar e tomar o país à força, alguma coisa assim. Sempre tem o ciúme pelo poder, toda a vida teve, isso eu creio que não é da agora. E aí a Bíblia nos conta que o povo foi sofrendo os maus tratos pelo rei, e a Bíblia fala que o clamor do povo chegou até a Deus. Meus irmãos conhecem a história. Deus usa do nascimento de Moisés milagrosamente, poupou a sua vida. A escravidão era tão grande que as mães não tinham direito nem dos seus próprios filhos. E aí o clamor do povo foi muito grande. E Deus faz todo o seu propósito e projeto. E aí Moisés foi criado para ser o libertador do povo de Deus. Os irmãos conhecem a história de Moisés também. E Moisés cresceu como príncipe, foi instruído como príncipe para ser um dos faraós. Mas como Deus tem seus planos, quando Moisés vê um egípcio escravizando e espancando um hebreu, ele dá um só golpe, mata o egípcio. Aí com medo de Faraó ele foge. Já era também providência de Deus, senão ele estava lá até hoje. E aí nós vemos que Moisés, Deus chama ele no deserto, manda ele voltar a libertar o povo. Moisés arruma várias desculpas, porque a tarefa era muito árdua. Todos que lideram sabem que liderar um pequeno povo, um grupo, é tarefa difícil. Um pequeno, e quanto mais um povo de um tamanho daquele, ainda tirar da escravidão que estava. E aí Moisés, mas com tantas desculpas, Deus não deixou Moisés sem ser o próprio. Deus tinha escolhido Moisés, e Moisés era o libertador do povo de Deus. E aí nós vemos que veio as pragas, uma após uma, e o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Todos conhecem essa história, e já teve filmes, história maravilhosa. E na 10ª praga, nós vemos essa praga aqui, a praga da morte dos primogênitos. E aí o Senhor institui a Páscoa, ordena a cada família que mate um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro, um cabrito sem mácula, sem mancha, de 1 ano. Tudo isso, irmãos, já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 29. E na narrativa de Isaías, capítulo 53, nós vemos Isaías descrevendo todo o sofrimento do Messias, mostrando ele como cordeiro
que não abriu a sua boca, que não houve engano na sua boca e que Deus agradou moê-lo fazendo assim. Então já tudo isso era projeto de Deus, propósito de Deus. E nós vemos que como no Antigo Testamento todas as coisas era tudo minuciosamente falada e dedicada àquilo, porque apontava para algo melhor, como diz o pastor Alain. Então todas as coisas tinham que ter uma perfeição, e a cobrança de Deus era muito dura em cima de tudo, porque apontava para Cristo. Então o Cordeiro representava ali a Páscoa, a liberdade do povo de Deus, e a Páscoa foi instituída. E nós vemos que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro. E na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24 e 25, quando Paulo está instruindo os irmãos da igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, Paulo vai trazer à memória aos irmãos: recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, em lembrança de mim. Então o povo de Israel tinha na Páscoa a memória, da saída da liberdade do povo de Deus da terra do Egito, da escravidão. Mas aí nós vemos a nossa Páscoa, que é Cristo. Jesus ansiou muito por comer a última Páscoa com os discípulos. Ele mesmo diz no Evangelho de Mateus, capítulo, se eu não me engano, 26, ele fala: ansiei muito por comer convosco essa última Páscoa. E quando ele está participando: olha, eu não beberei de novo convosco do fruto da vinde até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. E naquela noite foi uma noite, eu creio que muito difícil para Jesus, porque aí Jesus estava fazendo essa transição de todo esse processo. E uma noite, a expectativa de Jesus era muito grande, conhecendo todo o sofrimento, todo o processo da crucificação que estava por vir, aqueles injustos julgamentos, conforme a mensagem que o pastor Washington pregou. Já ouvi ela umas 2 vezes. Coisas maravilhosas que aconteceu para cumprir as Escrituras, mas o acontecimento em Cristo não foi nada fácil, irmãos, porque Jesus sabia de tudo, mas se cumprir nele como homem. Mas aí Jesus, na noite que ele foi traído, ele instituiu a ceia para a igreja. E aí Paulo vai descrevendo: olha, o que eu recebi foi do Senhor. E aí, coma do pão, beba do cálice, em memória de mim. A ceia do Senhor para nós, para a igreja de Jesus, que aguarda no Senhor a sua volta. Ela tem uns 3 princípios muito importantes para nós lembrarmos todas as vezes que estamos participando: que Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme Isaías descreve. A cruz não era para Jesus, irmãos, era para mim. O sacrifício que Jesus fez para pagar os meus e os seus pecados, porque foi posta nele. Nenhum de nós seríamos capazes de fazer todo aquele processo, porque nós não tínhamos condição para isso, mas Jesus teve. Aí, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no decorrer da sua carta, ele vai mostrando que Jesus é o mediador entre nós e Deus, e que foi feito uma vez por toda, todo o sacrifício, e o mais alto, sublime sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí Jesus precisava morrer, porque se um testador ainda vive, não tem como fazer a mudança do testamento. E aí o escritor aos Hebreus vai nos explicar isso, que aí Jesus precisava morrer para mudar esse testamento. E aí naquela noite, na noite que Jesus come a última Páscoa e é preso e
passa por todo o processo do julgamento, dos julgamentos, né, que foram vários. E aí Jesus se constituiu para nós a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro imaculado, imolado pelas minhas e pelas suas transgressões. E a Bíblia, no livro de Isaías, vai falar que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, nós temos que valorizar muito o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quem de nós teríamos essa condição? E que condição teríamos nós se Jesus não tivesse feito tal sacrifício? Por isso que na manhã ou na noite de Santa Ceia, devemos ter isso em mente, na nossa memória. Fazer isso com muita alegria ao Senhor, lembrando do que Jesus fez por nós, do maior e mais sublime sacrifício, do derramamento de sangue. E como o escritor aos Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí Jesus foi imolado na cruz do Calvário. Eu creio que o maior e mais árduo sofrimento que um homem pôde passar nessa terra, Jesus como homem passou, e tudo isso por mim e por você. Então nesta manhã nós temos essa memória de que Jesus foi crucificado por nós, foi imolado na cruz do Calvário como cordeiro mudo e não abriu a sua boca. E no julgamento que Jesus passou, teve a pergunta de Pilatos, né? Você não sabe que eu posso te livrar? E Jesus responde para ele: nenhum poder te daria vindo se do céu não fosse dado. Mas o restante de todo julgamento, Jesus passou calado, irmãos, porque se ele falar alguma coisa, as palavras de Cristo, com tanto poder que tem, Jesus tinha acabado com aquele julgamento, mas Jesus passou como um cordeiro mudo perante os seus algozes, por minha e por sua causa. Se Jesus não suporta a cruz e não passa por aquele sacrifício, eu penso, onde estaríamos nós? Nós estamos aqui nesta manhã, agradecidos a Deus, essa palavra, gratidão, glorificando o nome do Senhor, porque Jesus passou por todo aquele sacrifício, por mim e por você. E a Bíblia nos fala no capítulo 53 de Isaías, que ele foi imolado, e que agradou a Deus moê-lo fazendo assim, e que o sacrifício da cruz, que era para nós, Jesus tomou para si, e que as suas pisaduras, as suas feridas, servem para as nossas curas, para a nossa libertação, para a glória do nome do Senhor. E é em memória do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, nós lembramos que Jesus morreu, passou por todo o processo de sacrifício da cruz, mas também em memória desta palavra, Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus. Porque Paulo, quando escreve, se Cristo não tivesse ressuscitado também, irmãos, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, seria vã a nossa pregação e a nossa fé, porque muitos até hoje não crêem na ressurreição de Cristo, mas a palavra de Deus nos dá essa garantia, que Jesus ressuscitou. Então é por isso, é a nossa alegria, que Cristo está vivo, e que pelo seu sangue nós fomos resgatados. Assim como o sangue do cordeiro nas umbreias, nas vegas das portas, lá no Egito, distinguiu um povo, o povo de Deus e o povo do Egito. E o anjo que estava com a espada da morte, determinado por Deus para ferir a terra do Egito, dos primogênitos dos homens até os animais, pelo sangue ninguém morreu, nem mesmo um cão do povo de Israel foram mortos naquele dia.
Então nós vemos que pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado, nós somos salvos, nós somos chegados junto ao Pai. E a Bíblia nos mostra que naquele dia, quando Jesus deu o brado na cruz e diz: Pai, está consumado, e que a sua cabeça inclinou à morte física, e aí nós vemos que houve um terremoto em que o céu esbravejou. Eu creio que não tinha tido um terremoto com tamanha força que houve naquele dia, a ponto de que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí isso mostra que eu e você, que no Antigo Testamento muitos não tinham essa liberdade de adentrar no trono de Deus, nos santos dos santos, e clamar diretamente ao Pai. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento tinha que levarmos, os israelitas levar sacrifício, ao sumo sacerdote, e ele oferecer uma vez por ano, por ele entrar nos santos dos santos, levando as respostas do povo, trazendo de Deus a resposta de Deus ao povo. Eu creio que era muita cerimônia, era muita coisa para chegar uma resposta de Deus para o povo. E mesmo assim, com esses tais sacrifícios, a gente via que Deus atendia o povo, mas também o sacrifício dos animais não cobria ou não perdoaria o povo por completo. Mas o sacrifício de Jesus, irmãos, nos deu essa garantia de que o véu do templo está rasgado de alto a baixo. E que eu e você, nós temos essa liberdade de, qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo, nos adentrar ao trono da graça de Deus e clamarmos: Abba, Pai. Chegar diante de Jesus com o coração rasgado e dizer: Senhor, me socorre no momento das nossas aflições. O Senhor nos permitiu, irmãos, nos deu essa liberdade. Eu creio que nós somos mais privilegiados do que os irmãos que viveram em épocas tão difíceis, tão complicadas, com tamanhos sacrifícios que fazia para tentar cobrir o seu pecado. Mas Jesus fez isso por nós, uma vez por todas, o maior e mais sublime sacrifício. E graças a Deus que tem a terceira lembrança que nós temos em memória no dia da Santa Ceia, é lembrar que Jesus morreu, ressuscitou e tem a promessa de que há de vir buscar a sua igreja. É a esperança da igreja, irmãos, de estar com Cristo, e Cristo, eu creio que em breve há de vir buscar o seu povo. Tudo está preparado, irmãos, tudo está se cumprindo. O cumprimento das Escrituras, cada dia tem se mostrado que nós estamos no fim, como diz o pastor André, na sexta-feira, na mensagem que ele trouxe para nós na igreja aqui, que nós estamos, irmãos, vivendo os dias finais, os momentos finais da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então é motivo de nós estarmos alegres, não estarmos tristes, porque nós estamos esperando o Senhor, o nosso Redentor, e Ele vive, e as promessas do Senhor Jesus é muito grande para a sua igreja. E o Senhor, a Bíblia fala que Ele não tarda as suas promessas, e que Ele não é como o homem, como os políticos que prometem e não tem cumprimento nas suas palavras. Mas tudo quanto está escrito, irmãos, para a glória de Deus e para a nossa alegria, tem se cumprido nas Escrituras. E uma delas é que Jesus há de vir buscar o seu povo. Eu vou preparar lugar, mas eu virei outra vez para levar vocês. Para onde eu estiver, estejais vós comigo também. Então, na Santa Ceia, nós temos essa lembrança de que essa promessa há de cumprir na vida da igreja, e que Jesus há de vir buscar o seu povo, e que nós temos essa ardente convicção que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Então esteja preparado, meus irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor. Eu sei que estamos vivendo também dias difíceis na terra, mas muitos irmãos passaram dias piores do que esses que nós estamos vivendo. Hoje eu creio que está sendo muito fácil para nós, principalmente a igreja brasileira, servir ao Senhor. Pensa aí nos irmãos da chamada janela 10 por 40,
E houve na escola bíblica dominical, o pastor André que ministrou essa aula para nós no dia. Muitos irmãos, para servir ao Senhor, têm perdido a sua vida. Para manifestar, não tem essa liberdade de glorificar o Senhor em público, como nós temos essa tão grande liberdade. Valorizamos ela para nós investirmos na nossa caminhada espiritual. Eu sei que a luta de cada dia, de cada um de nós, o corre-corre, né, para o sustento da nossa família, de nós mesmos, nós temos pouco tempo, o mínimo de tempo para estar agradando a Deus, adorando ao Senhor, investindo mais na nossa caminhada espiritual. Mas o tempo que você e eu tiver, vamos esforçar para isso, irmãos. Não vamos perder tempo com coisas banais. Tem muitas coisas que estão tirando o nosso foco, estão perdendo, como se fossem as virgens imprudentes, né? Que o foco era o noivo. E parece que quando vai demorando o tempo, vai deixando de lado e perdendo o foco. E mais 5 continuaram, né, com o seu foco. O noivo vai chegar, as lamparinas têm que estar acesas, temos que ter óleo. E aí quando o noivo chegou, parecia que estava tarde, mas ele chegou no tempo certo. Nós podemos até pensar, já faz mais de 2000 anos que Jesus veio e a promessa de buscar a igreja. Tem muita gente que já está perdendo esse foco do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor Jesus. Mas nós devemos ter essa ardente convicção e esperança que Jesus há de voltar. E que está mais perto do que quando aceitamos a fé, como Paulo ensina na sua palavra. Então, que nós possamos, meus irmãos, colocar isso no nosso coração. Nada nem ninguém pode tirar de nós a esperança que nós temos na salvação em Cristo Jesus. Porque tudo já foi pago, tudo já foi feito. Nós não temos que fazer sacrifício por causa da nossa salvação. O sacrifício é da nossa vida para servir ao Senhor. Tem sim uma renúncia, tem sim muita coisa que podemos fazer. Mas o que nós não podíamos fazer, Jesus já fez por nós. Então o que está ao nosso alcance, eu creio que é muito fácil. Às vezes nós somos molenga demais em muita coisa. E precisamos investir com mais firmeza em todo o propósito, porque se trata de uma salvação tão eterna que nós não imaginamos, né, a eternidade com Deus. E esse tempo nosso aqui é tão curto. Eu não estou vendo mais ninguém de 100 anos mais na igreja. Para todos chega beirando isso, já vai para o Senhor. Então o tempo nosso, pastor Washington, é muito curto. Então nós devemos virar mais o nosso foco, né, as coisas espirituais, e estar esperando nessa ardente esperança da salvação, que Jesus virá buscar o seu povo. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor há de vir buscar aqueles que o esperam. Então espera com alegria, espera com confiança, espera buscando o Senhor, firmados nessa palavra que nós temos. Como os israelitas guardavam o dia da festa da Páscoa e todo ano celebram ao Senhor, em memória do que foi feito pelo nosso Deus lá no Egito. Assim também devemos continuar esperando pelo Senhor Jesus, em memória do sacrifício que foi feito na cruz por nós, em memória da ressurreição do terceiro dia e também em memória da volta de Jesus que há de vir buscar o seu povo. Amém, meus irmãos? Que Deus continue falando poderosamente ao nosso coração. Quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer ao Senhor pela vida da igreja. Quero pedir ao Senhor que continue falando conosco, que continue, meu Deus, fortalecendo o nosso coração, aumentando a nossa fé, que o Senhor venha nos dar graça, meu Deus, de continuar servindo ao Senhor com alegria, lembrando sempre do propósito do Senhor para as nossas vidas, e que nós somos agradecidos ao Senhor pelo sacrifício da cruz do Calvário. Meu Deus, somos agradecidos ao Senhor pela ressurreição do terceiro dia, e somos agradecidos ao Senhor
pela volta do Senhor que há de vir buscar o seu povo. Sim, meu Deus, que o Senhor possa vir buscar a tua igreja, que nós possamos estar desejosos, meu Pai, a esperar o Senhor, que nós possamos dizer, como muitos dos irmãos já diziam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor, quando vier, possa nos achar servindo, que o Senhor, quando vier, possa achar-nos com firmeza, com dedicação à tua volta, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha nos dar graça, despertar o teu povo para esses últimos dias, para que possamos estar firmes na tua promessa, Senhor, aguardando ansiosamente as promessas do Senhor, que há de cumprir para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.